Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite, pela participação da Sabine Schutoff Azevedo, Sabine Ingrid Schutoff, advogada, formada pela USP, especializada em Direito Tributário, pós-graduada pela FGV em São Paulo, sócia do DDSA e atuante em Direito Tributário mais de 30 anos, e Ana Amélia Tormin, formada pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, diretora jurídica e de compliance da Timbro Trading. Obrigado por participarem e comporem o painel conosco. E estávamos aqui há um ano debatendo questões tributárias. E temos um comentário do Al, que não gostaria de encerrar com uma sad story. Acredito que na questão tributária também não gostaríamos de encerrar a nossa conferência com comentários de muita incerteza, impactos eventualmente negativos para toda a nossa indústria de aviação e o que eventualmente vem acontecer no Brasil e como isso vai acabar impactando as estruturas de importação, aquisição de aeronaves. Não só ano passado falávamos dos impactos tributários, IPVA, reforma, e hoje falamos também de todas as questões de tarifas, Trump. Então, o cenário para a aviação como um todo mudou bastante e, infelizmente, ao longo desse um ano de consolidação de alguns conceitos dentro da reforma tributária no Brasil, ainda geram bastante dúvidas e a nossa ideia é debatermos um pouco sobre esses desenvolvimentos. Ana, sei que é uma tarefa quase impossível, pois poderíamos aqui dedicar horas para conversar sobre os impactos da reforma tributária, o que significa a reforma tributária, além de um tema bastante jurídico. Mas, de uma maneira geral, com a permissão para uma simplificação, para que a gente possa apresentar para quem está nos ouvindo, de uma maneira resumida, o que se espera da reforma, o que está sendo proposto nessa nova legislação. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Felipe. Oi, Sabine. É bem complicado, porque a gente ainda está num universo de muitas incertezas, mas vou dar um contexto para todo mundo, até para todo mundo ficar a par do que vem por aí, né? Eu já passei, a Sabine com certeza também, por várias tentativas de reforma tributária no Brasil, e nenhuma delas tinha ido até então para frente, porque a gente tem uma questão de uma composição entre municípios, estados e a federação na hora de unificar tributos e simplificar tributos. E essa é a primeira vez que houve um consenso, talvez por terem diferido, né, os efeitos da reforma para o longo prazo, então o governo atual não vai sentir os efeitos, né, vai ser sentido pelos governos posteriores, mas ele vem sendo costurado, esse arranjo político, né, e de acordo entre os estados, há pelo menos 10 anos. Então, só vou fazer uma volta para vocês entenderem como que foi desenhada a estrutura e por que, no final do dia, acaba afetando vários mercados, especialmente o de aviação. Há cerca de 10 anos atrás, em 2014, capitaneada pelo professor Eurico, que abriu, né, montou a CECIF, junto com outros juristas, economistas, começou-se uma ideia de redesenhar o panorama da complexidade tributária do Brasil. Então, o Brasil, além de ter uma carga tributária muito alta, a gente tem um regime extremamente complexo, onde as empresas têm que ter ali dezenas de pessoas cuidando só da parte de obrigações acessórias e fora o contencioso tributário e as incertezas, né? Porque mesmo que a empresa queira fazer tudo certo, ela nunca tem certeza se ela está fazendo tudo certo por conta das mudanças de entendimento dos entes. E ali, naquele contexto, eles precisavam de patrocínio para poder financiar as pesquisas e os estudos que seriam feitos nessa tentativa de criar um novo modelo. E eles se associaram a 14 grandes empresas brasileiras, as maiores dos seus mercados. Então, a gente está falando de Coca-Cola, Votorantim, Itaú, Natura, para poder desenhar o que seria um modelo ideal.
E aí uma coisa importante que já afeta o setor de aviação é que todas essas empresas pediram que o CECIF desenvolvesse um sistema que trouxesse segurança jurídica e que impulsionasse os negócios, ainda que essas empresas tivessem que abrir mão de benefícios fiscais. Então, eles resolveram cortar na própria carne e falar o seguinte: ainda que a gente não tenha mais benefícios, mas a gente vai conseguir crescer e levar o Brasil adiante, tendo segurança e tendo um sistema mais simples. E aí foi nesse sentido que foi desenhado o modelo de reforma tributária, que foi aprovado em 2023, por meio da Emenda Constitucional 132, e agora regulamentado, já numa lei complementar, mas tem outras leis ainda por vir relativamente à regulamentação. Mas, em resumo, o que a gente vai ter na prática? Tentou-se instituir lá no começo um IVA, que é a tributação sobre o consumo unificado, que, num primeiro momento, a ideia é que englobasse o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Não conseguiram fazer isso justamente por conta de um dissenso entre os entes federados. Então, partiu-se para um modelo de IVA dual, que é o que a gente vai ter aqui no Brasil. E não é uma jabuticaba, é um modelo que existe em outros países, Canadá, Índia, já tem um sistema parecido, onde a gente passa a ter um tributo federal, que vai ser a CBS, que vai unificar tanto o PIS quanto a COFINS, e um tributo que vai ser compartilhado entre os estados e os municípios, que é o IBS. E aí vem algumas complexidades num primeiro momento, mas que a promessa, né, da reforma é que simplifique. E algumas delas são o fim dos benefícios fiscais. Isso constou como uma regra, quase que um princípio da reforma tributária, está na Constituição Federal. Então, existem 9 regimes, se eu não me engano, na lei complementar, que deram algum tratamento diferenciado, mas para produtos e mercados muito específicos, como saúde e alguns outros similares. O próprio sistema financeiro vai ter um sistema diferenciado, mas a ideia é que os regimes especiais acabem. Lá atrás, o governo só topou entrar nessa discussão porque ele não teria perda de arrecadação. Então, o que se decidiu é o seguinte: não haverá perda de arrecadação. A tributação seguirá como é, mas vamos simplificar e trazer mais segurança jurídica para o processo. Então, as alíquotas que vão ser estabelecidas, elas têm em mente esse não aumento de carga tributária, mas os setores que tinham benefícios fiscais vão sentir um aumento de carga tributária, porque a gente está falando aí de uma alíquota de referência para os 2 tributos de 28%. Então, esse é um cenário macro do que está para acontecer e, sem querer antecipar, eu não sei se isso viria daqui a pouco, mas ainda existe uma dúvida, inclusive, de um outro imposto que pode ser aplicado eventualmente sobre o setor de aviação, que é o IS, né, que é o imposto seletivo. Ele tem uma hipótese ainda abstrata, mas ele incidiria sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. E existe uma incógnita se ele vai ser aplicado somente para os setores de cigarros, bebidas alcoólicas, coisas açucaradas e poluentes, ou se será aplicado também para veículos que tenham o sistema de combustão. E aí, nesse caso, existe um risco de que as aeronaves entrem também com esse imposto seletivo, que vai ser um imposto extrafiscal. Ele não tem, no primeiro momento, fins arrecadatórios, então deve ter uma alíquota pequena, mas ele talvez, eventualmente, se aplicará também para as aeronaves. Acho que, em linhas gerais, é isso. Obrigado, Ana, pela informação. De fato, um dos pilares é a simplificação. Mas para todos nós aqui que atuamos na aviação, se pensarmos no primeiro momento em impostos incidentes na importação da aeronave, o mercado já está bastante consolidado e acredito que não existe uma dificuldade em entender como isso funciona e é um processo relativamente simples. Claro que outros agentes de mercado, o pessoal envolvido em manutenção, as companhias de arrendamento, as companhias aéreas, a própria prestação do serviço aéreo, tem uma série de outras questões, então é muito difícil, quando a gente trata da reforma tributária, no setor de aviação, porque são diversos agentes de mercado em atividades diferentes. Aquela que é a macro, que estamos aqui numa Corporate Jet Investor discutindo sobre aeronaves executivas, compra e venda de aeronaves, esse mercado, será que há necessidade de mais simplificação nesse mercado
no que diz respeito à importação da aeronave, quando nós já temos estruturas e uma modalidade de negócios bem consolidada, uma segurança jurídica. Toda essa reforma deve aumentar os custos de transação, toda a necessidade de entendimento da indústria para compreender como é que vai ficar uma nova estrutura de importação. E aí, Sabine, na aviação particular, na nossa aviação executiva, o que mais tem chamado a atenção dos agentes de mercado, da indústria de uma maneira geral? É essa preocupação com o imposto seletivo, então colocar para a aeronave um imposto que uma das suas justificativas é por ser prejudicial ao meio ambiente, então considera a aeronave prejudicial e é tão nociva como o tabaco, então é tributada por essa justificativa. E também a questão do IPVA, eventualmente uma guerra aí entre os estados na cobrança desse tributo também sobre as aeronaves. Então, o que você poderia também compartilhar sobre a sua visão nesses desenvolvimentos? Bom, boa tarde a todos. Vou tentar resumir aqui. Eu acho que a preocupação maior, por enquanto, na aviação particular, ainda não chegou nessa parte do IS e nem tampouco ainda do IPVA. Eu acho que o que está chamando um pouco a atenção, como a Ana falou aqui, talvez seja um montante da alíquota do IBS e da CBS, que a gente não sabe muito bem ainda como é que nós vamos aplicar na prática para a aviação particular, que não tem a prestação de serviços na outra etapa. Porque, teoricamente, quando eu tenho uma prestação de serviço, por exemplo, táxi aéreo, companhia aérea, a incidência do IBS e CBS, alíquota de 28%, eu vou tomar um crédito e vou debitar o crédito na saída da operação, se eu tiver que fazer uma operação tributada. Já na aviação particular, a gente não vai ter essa possibilidade. Então, isso é a preocupação, por enquanto, que a gente ainda tem que lidar. Não sabemos ainda, talvez haverá uma necessidade de reestruturação dos nossos clientes, aí como eles vão se formar em empresas, talvez alguma coisa talvez mais para o lado de táxi aéreo, enfim, acho que as estruturas vão mudar um pouco. Eu não quero entrar muito na parte da Ana, a gente já sabe que algumas operações atuais que envolvem o modelo que você falou, que é bem seguro hoje, de importação, já tem algumas nuancezinhas feitas na parte de celebração dos contratos, prevendo essa incidência futura do IBS e da CBS. Bom, dito isso, com relação ao IS, como o Felipe mencionou, realmente aqui no Brasil a gente chama esse imposto seletivo, ele tem um apelido agora, só para ficar mais fácil de entender, de imposto do pecado, porque justamente ele incide sobre esse consumo de fumo, bebidas alcoólicas, e colocaram as aeronaves aí no meio também, porque elas são poluidoras, nocivas ao meio ambiente. Só que tem um ponto, existe uma possibilidade de você ter esse imposto seletivo, ele vai incidir uma vez só na cadeia toda, ele não é que nem o IBS e o CBS que vão incidir sempre, então a gente terá uma incidência única, a apuração dele vai ser mensal, e se eu tiver diversos estabelecimentos, o recolhimento dele será centralizado. A única coisa que ele prevê lá, a incidência para a NCM aqui no Brasil, 8802, que corresponde a outros veículos aéreos. Então, a gente teria a incidência potencial sobre helicópteros e aviões. Estão excetuados veículos aéreos não tripulados e veículos espaciais, e também satélites. A única coisa que, justamente, existe uma potencial possibilidade de eu chegar numa alíquota menor, como disse a Ana, se eu conseguir, na lei ordinária, que ainda não está feita, ainda não está votada. Isso aí está em andamento, então existe aí já um lobby em funcionamento, digamos assim, que já está trabalhando para tentar diminuir ao máximo a alíquota de aeronaves, por exemplo, agrícolas, porque essas são necessárias. A gente já tem aeronaves agrícolas que têm combustíveis que voam via etanol, né? E, por outro lado, também é uma possibilidade já prevista na lei complementar de chegar na alíquota zero se a aeronave não tiver emissão de CO2 e se ela... a palavra que eles colocaram na legislação é se eu tiver uma sustentabilidade ambiental bem tranquila em relação a isso, neutra. Então, eu conseguiria chegar até a zero no IS. Aí, finalmente,
O IPVA, não vou me alongar aqui, o IPVA é um problema realmente também para, de novo, mais também para a aviação executiva e que nós estamos falando, porque companhias aéreas, etc., talvez não vão sofrer essa incidência, mas pessoas, aeronaves particulares ali, com certeza vão ter essa incidência do IPVA. E o que a gente tem visto é uma tentativa já de alguns estados, aproveitando que essa hipótese de incidência foi colocada na emenda constitucional, de já tributar com IPVA algumas aeronaves já esse ano. Houve uma tentativa em Goiás, e que foi agora já anulada, já foi revogada a legislação. Mas, em contrapartida, no Amapá, a gente já tem a incidência agora prevista do IPVA para aeronaves. Se não me falha a memória, acho que a alíquota ali é de 1,75% a 2%, enquanto que em Goiás era uma alíquota já de 3%. E aí se tem toda uma previsão, sem querer me alongar, de como você faz o registro da aeronave e, eventualmente, em relação ao IPVA, talvez a gente tenha algumas discussões de qual estado pode cobrar ou não esse imposto. Ao ano. Ao ano. Então, um desenvolvimento bastante relevante, se pensássemos que o mercado hoje consolidou ao longo dos anos as estruturas de importação através das tradings, que aproximadamente uma carga tributária total hoje na importação aí por volta de uns 12%, e que um adquirente de uma aeronave, um operador, pode estar sujeito, a partir da vigência dessa nova legislação, a uma cobrança de 1,75% ao ano, 3% ao ano. Numa vida de uma aeronave de 10 anos, se considerássemos essa vida útil, por exemplo, até o tempo que o cliente acaba trocando de aeronave, dando um upgrade, é um aumento de 30% até em algumas circunstâncias dessa carga tributária. Então, não só preocupa o que discutimos ontem em relação às tarifas, China, Estados Unidos e essas questões, mas aqui no Brasil também, no âmbito doméstico, podemos ter um incremento substancial do custo de fazer negócios, de manter uma aeronave aqui. E aí, Ana, como eu mencionei, há alguns anos o Brasil consolidou a maneira hoje considerada mais segura, mais eficaz de importar as aeronaves da importação por encomenda. Mas no âmbito da reforma tributária, provavelmente os advogados, os agentes de mercado vão repensar as estruturas, como importar, como manter uma aeronave no Brasil, para tentar buscar uma estrutura mais eficiente do ponto de vista tributário. E com a perspectiva de revogação dos benefícios fiscais, a importação por encomenda e a atividade das tradings nessa modalidade, ela estaria prejudicada? Qual a visão de você, a sua visão para os desenvolvimentos e até que ponto os clientes, né, até quando os clientes vão poder continuar importando as aeronaves dentro dessa alíquota que é a praticada hoje pelas tradings? Boa pergunta. Mais cedo, o Marcelo e o Pedro falaram um pouco sobre essa questão do papel da trading, né, na importação, e ficou bem claro que, a questão financeira e do custo final da importação é relevantíssimo no processo e muitas vezes é o único motivo pelo qual o adquirente de uma aeronave procura uma trading para poder assessorar ele no processo e faturar com os benefícios fiscais aplicáveis. Mas não é só isso, né? Então, a gente tem uma gama de serviços que hoje são prestados pela trading, desde a compra da aeronave, todas as partes de registro, contratações, nacionalização, traslado, pagamento dos tributos no Brasil e venda, que envolve aspectos operacionais, jurídicos, análises de contrato, enfim. A gente entende que esse tipo de serviço é essencial. O comprador da aeronave, muitas vezes, não trabalha com aeronaves e com processos de importação, são empresários de setores diversos, né, e que não têm essa expertise. Então, as trades vão continuar existindo e assessorando as empresas em todo esse processo, muitas vezes financiando, inclusive, né? Mas, sem dúvida, o benefício financeiro de se importar por trading, se não houver nenhuma reviravolta,
deve acabar a partir do ano que vem. A gente já começa um teste. Isso é bem interessante porque uma das premissas da reforma é essa transição gradual. Então, eles foram muito felizes em implantar um tributo teste, começa o ano que vem, com uma alíquota simbólica, que vai ser deduzida dos tributos principais, mas já adotando todo o procedimento da reforma tributária como se ela estivesse já vigorando. Então, a gente vai ter os tributos já incidindo e vamos fazer um teste de como isso funciona na prática para saber o que vai acontecer. Por enquanto, vai ser só um teste em 2026, mas em 2027 já acaba o PIS e a COFINS e entra a CBS, com alíquotas similares, mas é um tributo que hoje não tem na aviação e passará a ter, né? Então, a gente está falando de 8,3 a alíquota, se eu não me engano. E aí, a partir de 2029, a gente começa a ter uma redução do ICMS gradual, 10% ao ano, até acabar em 2032. Então, em 2033, a gente já não tem mais o ICMS. E os benefícios fiscais, eles vão reduzindo na mesma proporção. Então, no primeiro ano, a gente tem 10% a menos, 20%, até 40% a menos em 2032. Então, o que a gente acredita, Felipe, no final do dia, é que as tradings vão continuar assessorando as empresas. O universo do que vai acontecer em termos de regulação, judicialização, a gente ainda não sabe, né? Então, talvez tenha alguma reviravolta por aí, mas sempre vai ter toda essa parte dos serviços que as trades vão continuar agregando para os clientes de importação de aeronaves. Nós pensamos, de novo, meia hora que conversamos aqui rapidamente, vemos que simplificação, pelo menos por enquanto, está difícil de ver a simplificação nas operações de importação, manutenção e operação de aeronaves. E dentro desse contexto de faltar uma simplificação, várias lacunas ainda a serem preenchidas, a necessidade de legislação complementar, as discussões quanto aos próprios conceitos, porque às vezes o legislador, quando ele escreveu algum tipo de isenção, por exemplo, na questão do IPVA, de falar aeronave de operador certificado, e eu mencionei isso no passado, até que ponto é o conceito de operador? É de propriedade, é de posse? Então, pode existir bastante espaço para não uma simplificação, mas para um aumento de judicialização, consultas e questionamentos, ainda por bastante incerteza. Vocês concordam? Tem uma visão diferente? Não, eu concordo. Eu acho que eu sou, a despeito de trabalhar em trading e entender a importância, né, dos benefícios para viabilizar alguns negócios, eu sou uma entusiasta da reforma tributária em um aspecto geral, porque eu acredito que, do jeito que estava, não dava para ficar, em termos da complexidade e da insegurança jurídica. Então, eu acredito muito que a gente vai ter uma esfera e vai ter um prazo de judicialização de muitas questões, porque a norma ela é complexa, ela não é simples, mas foi o que deu. Então, quando a gente vê o pessoal que trabalhou na reforma tributária, eles entraram com um sonho, utópico, talvez. Mas até você compor com todos os players, são muitos interesses, né? Então, saiu essa coisa que tem aí agora e é com ela que a gente vai ter que lidar. Mas a gente vai ter discussões muito diferentes. Hoje a gente tem um contencioso muito grande se uma coisa dá crédito ou não dá crédito, se o tributo é 2%, 3% ou 4%, a depender da classificação fiscal do produto. Esse é o tipo de judicialização que vai acabar, porque a gente vai ter uma base ampla, alíquota única, e não vamos ter mais dúvida com relação ao crédito. Todo mundo que estiver na cadeia vai tomar crédito e debitar na saída, e os dois tributos eles são um tributo sobre o consumo. Então, quem vai arcar no final do dia com a carga tributária vai ser o destinatário final do bem ou do serviço. Mas eu acho que a gente vai ter outros tipos de judicialização. Então, você imagina, uma pessoa que comprou uma aeronave num cenário e vai vender em outro. Uma pessoa que tinha um benefício X e para implantar uma indústria ou implantar alguma coisa e vai ver isso perdido no meio do caminho por conta da mudança da regra. Então, eu acho que a gente vai ter uma nova era aí de judicialização de questões bem diferentes das que a gente tem hoje. Mas vão continuar existindo. Só para complementar a parte aqui da Ana e a pergunta do Felipe,
Só queria pontuar que, por exemplo, hoje nós já temos uma judicialização num pilar bastante importante aqui da reforma tributária, que é justamente a formação do Conselho Gestor do IBS e CBS. Teoricamente, como a Ana falou, a gente tem a união dos dois principais impostos, né, o estadual ICMS e o municipal ISS, no contexto do IBS. E para gerir, regular, fiscalizar esse IBS, se está prevista justamente a formação do comitê gestor. Esse comitê gestor é formado por 27 membros de estados, incluindo estados e Distrito Federal, e municípios, também 27 municípios e Distrito Federal. O que acontece? Na parte dos estados, a nomeação dos membros acabou de acontecer esses dias, acho que foi ontem ou anteontem, são os representantes dos secretários de Fazenda e os suplentes. Esse pessoal já estava se reunindo em âmbito do CONFAS hoje em dia, então para cá não teve problema nenhum. Só que na parte dos municípios, eles não entraram em acordo ainda quem é que vai representar. Eles, teoricamente, têm uma composição, tem duas frentes, dois grupos, um representando municípios mais importantes, maiores, e outro representando pequenos e médios municípios. E eles não conseguiram ainda entrar em concordância como é que eles vão fazer essa composição. Então, isso foi judicializado. Houve uma liminar agora, ontem ou anteontem, na 11ª Vara do Distrito Federal, em que se suspenderam todas as deliberações agora que foram tomadas ou que poderiam vir a ser tomadas pelo comitê gestor até que essa nomeação dos representantes do município fique em ordem. Quer dizer, a gente já começou com um tipo de judicialização que a gente sequer imaginava, que era a composição do próprio comitê que vai gerir isso. E só lembrando que esse comitê gestor vai ter sob a competência dele mais ou menos R$1 trilhão de receitas anuais. É muito dinheiro, também por isso que a parte de representatividade aí está sendo combatida aí pelos representantes dos municípios, né? Os representantes de pequenos municípios querem estar presentes para poder pegar uma fatia desse montante. E Sabine, que a gente fosse falar aqui de eventual judicialização, ainda com tanta incerteza de modelos de estrutura, da legislação complementar, das alíquotas, do fato gerador, ainda tem bastante painel de tributação, por muitas conferências por vir para debatermos esse assunto. Mas, saindo um pouco da aviação privada, aqui temos também operadores de aeronaves, táxi aéreo, operadores de helicópteros no mercado offshore, clientes que utilizam bastante as estruturas de arrendamento, seja o arrendamento operacional simples, seja um arrendamento financeiro. E há também uma perspectiva de reforma na legislação em relação ao imposto de renda e que pode afetar essas estruturas. Algum comentário seu sobre isso, por favor? Bom, imposto de renda, o que a gente tem mais premente é o imposto de renda de fonte no pagamento justamente do arrendamento, mas ele está razoavelmente já equacionado, pelo menos até 2027 equacionado, digamos assim, porque você tem uma previsão de 2%, para o ano que vem 3% até 2027. Dali em diante a gente não sabe, acho que 2027. E aí o que acontece? Para esse público que você mencionou, o táxi aéreo, as empresas on e offshore internacionais, pode ser, como elas têm a prestação de serviço subsequente, que efetivamente a reforma tributária, inclusive, seja benéfica nessa parte da tomada de créditos, como a gente mencionou, fora que eles talvez tenham também, como você falou, a parte são certificados dos operadores aéreos, não vão ter talvez IPVA para pagar, então pode ser que para esse pessoal haja não sei se exatamente se a gente vai conseguir equalizar a carga tributária que a gente tem hoje, mas possivelmente será são setores aí que possivelmente serão beneficiados aí com essa reforma vis-à-vis o público, por exemplo, de uma empresa nacional, o Family Office, que essa não pode não pode usar crédito. É porque a perspectiva no Brasil, até aqui estamos apresentando também notícias ruins. A capa do Valor Econômico de hoje diz que a Receita prevê aí um déficit arrecadatório de 118 bilhões. Então, existe um objetivo
na minha visão, do governo federal, de aumentar a arrecadação e olhar maneiras de tributar e até setores que, como por exemplo a aviação, que geralmente tem estado bastante no radar das autoridades, seja pela questão quando qualificam aeronaves como prejudicial, até toda a discussão também que foi debatida no Congresso de, eventualmente, justiça social, a aplicação de IPVA sobre aeronaves. Mas, então, estamos falando de coisas, aspectos até negativos de uma reforma tributária. Mas, como você colocou, também há pontos positivos. Você também vê pontos positivos na reforma, Ana? Além de você ser uma entusiasta da reforma. Só não me queiram mal. Eu sou uma entusiasta porque eu acho que eu muitos anos já sofrendo com essa questão da insegurança jurídica. Isso realmente é devastador, né, para o empresário. Acreditar que está fazendo tudo certo e receber um auto de infração de milhões porque a Receita mudou o entendimento sobre um assunto. Eu acho um outro aspecto que vai trazer essa questão positiva na reforma tributária, e que é curioso, porque é um sistema que a gente nunca viu antes, ela vai trazer um controle melhor com relação à sonegação. Então, a gente, com certeza, vai ter mais tributo recolhido à medida que o controle do recolhimento vai ser feito fora das empresas. Então, para quem ainda não ouviu falar, foi instituído na reforma tributária o sistema do split payment. E graças a uma série de questões que o Brasil inovou ao longo dos últimos anos. Então, os sistemas bancários, por exemplo, ficaram muito mais digitalizados e muito mais eficientes por conta de controles de tributos como a CPMF, por exemplo. A própria instituição do PIX, né, que é um orgulho nacional, ele só existe porque existe uma informatização muito grande do setor financeiro. E, por outro lado, a nota fiscal eletrônica, por exemplo, é um avanço incrível no Brasil. Você não vê, tem vários países que ainda emitem nota de papel, na França, por exemplo, a notinha lá em papel. Aqui no Brasil, não. A gente tem tudo isso digitalizado com todas as informações cruzadas, em bancos de dados muito potentes. E o split payment só vai existir porque a gente tem esse recurso já construído dentro do Brasil. Então, basicamente, o que vai acontecer? Uma outra informação importante. Os municípios eles estavam muito resistentes à reforma tributária. E a principal queixa deles é que o serviço ele é uma coisa intangível. Então, é muito difícil saber se uma nota fiscal é verdadeira ou se uma nota fiscal é falsa, só para poder fazer algum tipo de lavagem de dinheiro ou gerar ali uma despesa dedutível que não era verdadeira, enfim. E aí, uma das questões que teve que ser equalizada na reforma tributária foi a tomada do crédito somente quando o vendedor paga o imposto dele. Então, eu só vou ter crédito se a minha cadeia anterior pagou o imposto. Então, antes a gente tinha a apuração do crédito pela nota. Se eu tenho nota, eu tenho crédito. A partir da reforma tributária, não, tem que ter o pagamento. Mas como é que faz para controlar isso? Vai ser tudo dentro do sistema bancário. Então, quando o nosso cliente fizer o pagamento do preço, a parte que me toca já vai vir para o meu banco e a parte que toca o fisco vai para o fisco. Então, isso tudo vai ser digitalizado, informatizado, a gente não vai ter mais apuração de imposto dentro da empresa, não vai ter mais essa diferença entre apuração e prazo de pagamento, vai ser tudo dentro da instituição financeira, via sistema coligado entre instituição financeira, estados, municípios e a União Federal. A União vai receber a CBS dela, que é a unificação do PIS e da COFINS, e os municípios e os estados vão ter lá uma câmara de divisão da parte deles, que vai ser regulada justamente nos termos que o comitê gestor definir. Então, é um outro benefício da reforma, essa questão de você ter menos... que o brasileiro vai dar um jeito, né? Vai ter algum jeitinho ali de achar alguma brecha para gerar crédito, enfim. Mas, via de regra, a gente vai ter uma redução muito grande da sonegação. Só para complementar, porque eu tinha esquecido na parte anterior, acho que o maior ponto positivo que a gente não pode esquecer, porque nós agora já estamos aqui sempre olhando a parte da legislação, mas o escopo maior dessa reforma tributária, de uma certa forma, também foi acabar com a legislação que a gente tem hoje no dia a dia de 27 estados e de mais de 5.500 municípios, se não me falha a memória, porque cada um deles tem a sua legislação própria para o ISS e cada estado tem a sua legislação própria para o ICMS. Na hora que a gente tem IBS e CBS,
são legislações que têm o mesmo fato gerador, mesmo sujeito passivo, mesma possibilidade de creditamento, que é o que a Ana já tinha mencionado. O que vai diferir um pouco ali é talvez alguma coisa em relação à alíquota, são detalhes. Então, para nós, essa é o maior ponto positivo da reforma, é você eliminar toda essa 5.000 e poucas legislações à parte, mais a parte toda de ICMS, que são 27 regulamentos. Obrigado. Bem rapidamente, considerações finais, alguma recomendação que vocês teriam para o mercado, para os nossos potenciais clientes e clientes, dentro desse contexto da reforma tributária, além de contrate um bom advogado para ajudá-lo nessas dificuldades todas. Isso é uma excelente dica. Mas isso era antes da reforma também, né? E agora mais ainda. Eu não sei, assim, eu posso estar sendo um pouco inocente, mas eu acho que, e não sei como o mercado vai reagir, mas a partir do momento que o entendimento sobre essa possibilidade do aumento da carga tributária e da instituição do imposto seletivo existem, antecipar a compra de aeronaves parece ser um bom negócio, porque até o final do ano que vem, até o final de 2028, na verdade, ainda fica no regime antigo, com exceção da CBS, que provavelmente entra em vigor já na importação de aeronaves a partir de 2027. Então, digamos que esse meio ano e o ano que vem são os anos que a gente não tem dúvida sobre a carga tributária das aeronaves, e antecipar eventuais desejos de compra talvez seja uma boa dica. E a minha segunda dica é assim, quando a gente vê tudo isso que vai acontecer, é tão diferente, né? Imagina assim, eu, a Sabine, que estudamos os mesmos tributos em profundidade há tanto tempo e, de repente, muda tudo. Então, se para a gente é assustador, eu imagino para o empresário e para quem é leigo no assunto, né? Então, o que eu estou percebendo, assim, está uma euforia muito grande, um medo muito grande, mas eu acho que a gente tem uma habilidade grande, o brasileiro, de adaptação. Então, uma outra questão que eu acho que, como palavras finais, é assim, vamos controlar a ansiedade, porque no final do dia as coisas vão se acomodar. Então, claro, setores que vão ser muito prejudicados vão ter voz e vão ou judicializar ou vão conseguir fazer negociações para conseguir ter alguma forma de exceção ou alguma forma de adaptação ali dentro desse novo cenário. Então, eu acho que acalmar o coração nessa hora e ir tentando entender os efeitos disso até que a coisa comece, de fato, a partir de 2027. Vou fazer as palavras da Ana as minhas, porque realmente, por enquanto, nada vai bater a estrutura que nós temos hoje aí de trading, ou mesmo das importações, como a gente tem feito hoje, né? O cenário para frente parece que a gente visualiza um aumento. Então, realmente, é mais fácil a gente aproveitar ao máximo o tempo que a gente ainda tem. Ana, Sabine, muito obrigado pela participação. Agradecemos a todos pela atenção. Palavra para o Al para as closing remarks.